Embora muitos órgãos acadêmicos e os indivíduos financiados por essas instituições só possam atribuir as ruínas antigas a civilizações passadas conhecidas e fortemente pesquisadas, existem muitos recursos nesses locais, encontrados em todo o mundo, que contam uma história bastante diferente. Eles não são apenas os indicativos de uma civilização antiga, muito mais capaz do que nossos ancestrais mais recentes e bem estudados, mas muitos deles compartilham características de suas construções, com muitos outros locais, reivindicados separadamente pelas mencionadas instituições, como obra de civilizações passadas completamente diferentes, que consideramos muito mais prováveis, com base nessas evidências, foram meros rehabitantes desses locais, o que permitiu que essas civilizações florescessem, adotando esses recursos em suas próprias culturas, e frequentemente reivindicando seus trabalhos como próprio para grupos externos. Não é apenas as semelhanças, que mostram essa inegável conexão, com sítios atualmente considerados como obras antigas de arquitetura completamente isoladas, mas muitas das características mais surpreendentes desses locais não são apenas ignoradas, mas muitas vezes escondidas do mundo. O que nós percebemos é uma forte evidência de não apenas uma tentativa deliberada de ignorar os fatos, a favor de uma falácia, mas uma prova clara de uma conspiração, que é amplamente financiada em um esforço para manter essas armas particulares escondidas e em segredo, muitas vezes evitando estudos posteriores como resultado, isso claramente devido à realidade que contém fatos sobre a história do homem, que a academia não é apenas responsável por esconder em favor do financiamento, mas também por esconder a verdadeira história do próprio homem, em um esforço diante das coisas para as quais eles atualmente não têm explicação. E a chamada Estrada Inca é de fato uma dessas ditas anomalias antigas, de tamanho espantoso, que é tão grande que até diminui a Grande Muralha da China. Uma relíquia antiga tão grande que pode ser vista do espaço, pode-se perguntar como não podemos ter sido informados dessa relíquia tão antiga. Mas, uma vez que se perceba a atual conquista academicamente desconcertante que essa chamada obra-prima Inca deve ter sido, a conspiração para manter esse local amplamente desconhecido ficará clara. É um enorme sistema rodoviário, que não apenas liga quase todas as inexplicáveis ruínas antigas, atualmente conhecidas no Peru, conectando com Pumapunku, Sacsayhuaman, Machu Picchu, Ollantaytambo entre outras. De fato, abrange incríveis 40 mil quilômetros, ultrapassando a muralha chinesa em quase 11 mil quilômetros, percorrendo todo o caminho do Peru, Chile, e se espalhando muito além, com pontes, túneis aparentemente esculpidos diretamente nas falésias e até mesmo seguindo pedaços, uma vez cortadas horizontalmente nas faces de rochas quase verticais, com lados mergulhando às vezes por milhares de metros para o fundo dos vales. Acreditamos firmemente que, embora a estrada tenha sido claramente utilizada por um número inimaginavelmente grande de viajantes, e tenha sido severamente desgastada em quase todos os lugares, com os cortes nas pedras desaparecendo lentamente, o método de construção agora escondido pela erosão, essa superfície exatamente como a das estradas de Pompeia, na verdade foram formadas usando uma técnica de uso de pedra agora perdida atualmente, conhecida como alvenaria poligonal, não apenas uma técnica perdida agora inexplicável, de construção de pedra, indicativa de civilização e tecnologias perdidas, mas o tamanho da estrada, e os recursos realizados ao longo de sua incrível extensão, ainda oferecem incontáveis fatos inexplicáveis, que não podem ser explicados como incas, mas não somente ela, mas seus recursos academicamente ignorados, mas sentimos a proposta de ser uma relíquia inca, assim como todos os locais antigos que já cobrimos nos quais ela se conecta, são avançados demais para serem reivindicados como incas. Como se pode afirmar que tal relíquia foi construída por nossos ancestrais mais recentes, quando este local não apenas vincula grande parte do Peru antigo e é amplamente ignorado, mas não apenas a estrada, mas todos os locais mencionados, atualmente possui feitos de engenharia antiga que não pode ser explicado? É claramente uma característica que indica uma civilização muito mais avançada e muito mais antiga, que uma vez construiu essa estrada e os locais encontrados ao longo dela, apenas reabitados por nossos ancestrais, agora bem estudados, muito mais recentes, é um lugar que achamos altamente atraente.
Um grupo de pesquisadores voluntários e bem financiados que tem a tarefa de explorar qualquer tipo científico em um determinado período. Portanto, acreditamos que qualquer repovoamento dos sítios mencionados arqueologicamente quase sempre será usado sem uma explicação de como eles construíram essas estruturas, identificando quem é a construção mais conveniente. Todos esses belos locais históricos se resumem a isso e provavelmente são muito importantes. A partir de agora, vamos ver quem construiu a tumba de pedra em Capilicaia. No passado, as portas falsas eram usadas como feitiçaria e aparentemente permeavam todas as civilizações antigas ao redor do mundo. O obelisco de Axum de 1000 toneladas desmoronado, expondo as raças avançadas da Etiópia e do Planalto de Gizé, em inúmeros outros lugares da Terra. Parece ter passado pelas ruínas de muitas civilizações perdidas. O que achamos que o vídeo está focado é uma das portas falsas mais incríveis do planeta. Para eles, a encosta foi esculpida com perfeição. Não apenas um túmulo que criou uma obra-prima de pedra em uma época em que era simplesmente impossível na história. No entanto, suas portas falsas são testemunho de seus tempos muito mais antigos, levando a paisagens incríveis, tornando-o um lugar que, sem dúvida, aumenta a mística e se vamos desbloquear todo o seu potencial. É claramente uma porta falsa, vista em todo o mundo, como a de Axum, aparentemente cortando vagarosamente a encosta. O que achamos muito convincente, no entanto, foi que ela foi cortada na única encosta e a pedra continha elementos extremamente raros que agora usamos para transmissão avançada de onda de rádio, som e luz. Um dia estamos chegando perto de finalmente entender o que são essas portas. Túmulo da Rocha de Capilicaia. Não é apenas uma ruína extraordinariamente bem localizada em Kirkidilin, a 27 quilômetros ao norte de Sorun, na Turquia, sobre uma rocha íngreme, áspera e, portanto, dura. É claramente uma relíquia de uma das civilizações perdidas, estudada há muito tempo, não apenas devido à precisão do corte de pedra, à escolha magistral do local, mas também ao uso da porta falsa, em nossa opinião. Prova, sem dúvida, que essa ruína foi feita pela mesma civilização ou civilizações perdidas. Uma civilização que já foi capaz de mover e construir pedregulhos de mais de 1000 toneladas. Possivelmente, até mesmo os construtores ou descendentes daqueles que foram realmente responsáveis pelas próprias pirâmides. Muitas coisas que não se somam são frequentemente ignoradas ou descartadas. Mas, em nossa experiência, as ruínas antigas nunca mentem. Se você contar a história e explorar as ruínas para ver o que elas ainda podem alcançar. Dizer-nos que não importa o que os outros pensem, porque sabemos que a verdade sempre prevalecerá. É algo que achamos muito atraente.